Confirmada a segunda morte nas enchentes do ABC Paulista. O temporal provocou cenas de terror. Meu Deus, que cena horrível. A violência no Rio de Janeiro. Tiroteios deixam 3 pessoas mortas e 5 feridas em pouco mais de 30 horas. Jornalista é sequestrado em São Paulo e passa 3 horas de tensão nas mãos dos criminosos. Fizeram saques, compras no cartão, mais de 10 mil reais. Presidente eleito Jair Bolsonaro recebe honras militares na festa de aniversário da Brigada de Infantaria Paraquedista no Rio de Janeiro. Veja como funciona a Previdência do Chile. O sistema é sonho de consumo para o futuro governo de Jair Bolsonaro. Aparelhinho revoluciona o diagnóstico da apneia, a doença do sono. O resultado é imediato, praticamente. Manifestantes enfrentam a polícia e rua famosa de Paris vira praça de guerra. Estudos feitos nos Estados Unidos apontam que o país vai perder 1,2 trilhão até o fim do século com as mudanças climáticas. Navio luxuoso chega a Santos trazendo suspeita de sarampo entre os passageiros. Mais de 120 mil estudantes vão prestar a primeira fase da FUVEST amanhã. A novidade nesse ano é o reconhecimento facial dos candidatos para combater fraudes. Está no ar, o SBT Brasil. Olá, boa noite. Boa noite. 2 pessoas morreram afogadas durante a chuva que atingiu o ABC Paulista. A região sofreu com uma das maiores enchentes dos últimos anos. A cidade mais castigada foi São Bernardo do Campo. Aqui, né? 2 homens foram presos depois de praticar um sequestro relâmpago na zona sul de São Paulo. A vítima, um jornalista de 34 anos, ficou horas em poder dos criminosos e sofreu um prejuízo de mais de 10 mil reais. Um carro recuperado. A polícia procura 2 suspeitos de cometer uma chacina na Grande Belo Horizonte. 4 pessoas morreram, um bebê ficou ferido e uma criança de 8 anos conseguiu escapar. Todos estavam na mesma casa quando foram... Mais uma pessoa morreu atingida por bala perdida no Rio de Janeiro. Foi a 3ª vítima em locais diferentes em pouco mais de 30 horas. Outros 5 moradores também foram baleados. Ana Alice dos Santos, de saúde estável. Em Porto Alegre, uma quadrilha invadiu o depósito de uma loja de eletrônicos e roubou mais de 3 mil aparelhos. Um prejuízo de mais de 4 milhões de reais. A quadrilha rendeu o gerente e o filho dele no condomínio onde... Vamos a outras notícias pelo Brasil. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a policial militar Leandra Dias Domingos é assassinada em um ponto de ônibus do interior de São Paulo. O ex-marido está preso sob suspeita de ser o mandante do crime. O autor dos disparos também foi detido. No Rio, um policial militar da reserva foi morto a tiros depois de reagir a uma tentativa de assalto. Cláudio Campelo Marazzo deixa esposa e 5 filhos. O criminoso conseguiu fugir. Uma van escolar caiu em um córrego e deixou 16 crianças feridas no interior de São Paulo. Elas têm entre 6 e 10 anos. 2 adultos que estavam na van também ficaram feridos. Apesar do susto, todos passam bem. 19 pessoas foram presas e 7 toneladas de maconha apreendidas pela Polícia Federal do Mato Grosso do Sul. É a maior apreensão realizada pela PM do estado neste ano. Os detidos vão responder por tráfico internacional de drogas. A polícia de Juazeiro, no norte da Bahia, apreendeu aproximadamente 1,5 toneladas de cocaína e pasta base da droga. 3 homens foram presos. Foi cancelado o júri de 3 skinheads que são acusados de tentar matar um judeu há 13 anos em Porto Alegre. A decisão foi tomada para que uma nova testemunha possa ser ouvida. A nova data ainda não foi confirmada. Em Belém, amigos e parentes de um artesão morto em uma operação policial se revoltaram durante o enterro. A polícia sustenta que houve troca de tiros, mas testemunhas dizem que os policiais chegaram atirando. Em Paris, uma das avenidas mais famosas e caras do mundo virou praça de guerra neste sábado. Os manifestantes, chamados de coletes amarelos, enfrentaram a polícia em mais um protesto contra o aumento no preço dos combustíveis.
8.000 manifestantes se reuniram na Avenida Champs-Élysées, próximo ao Arco do Triunfo, de onde predadorias. O Corpo de Bombeiros confirmou agora há pouco que um helicóptero caiu na região do Vale do Paraíba, em São Paulo. 6 pessoas estavam a bordo: o piloto, o copiloto, 2 acionistas de um grupo industrial farmacêutico e 2 amigos deles. O Corpo de Bombeiros ainda não confirmou a morte dos passageiros. A aeronave saiu de Itapira, no interior de São Paulo, e ia para Campos do Jordão. E você vai ver a seguir: presidente eleito diz que programas sociais vão passar por auditoria no novo governo. Arqueólogos encontram tumba da dinastia dos faraós no Egito. Voltamos já já. O presidente eleito Jair Bolsonaro participou neste sábado de uma comemoração do Exército na Vila Militar, no Rio de Janeiro. Ele prometeu estudar uma solução para os venezuelanos em Roraima e não acabar, mas sim rever os benefícios oferecidos pelos projetos sociais do governo. Jair Bolsonaro foi à cerimônia na zona oeste do Rio. Pedido no dia de amanhã. O presidente eleito Jair Bolsonaro deu carta branca para o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, escolher os principais nomes da sua equipe. Juntos, defendem privatizações de estatais e uma economia livre, com a mínima participação do governo. Desde o fim de outubro... A seguir, as últimas dicas para os alunos que vão prestar o vestibular da FUVEST amanhã. Decisão da Libertadores é marcada por violência e ônibus do Boca Juniors é atacado. Voltamos já já. E foi aberta neste sábado, Ana, a temporada de cruzeiros em todo o país. Pois é, Cássio. Transatlânticos luxuosos vão levar o público para conhecer diversas cidades da costa brasileira. Na chegada do primeiro navio, os passageiros enfrentaram alguns contratempos. O navio Emildo. As mudanças climáticas custarão aos Estados Unidos o equivalente a 1 trilhão e 200 bilhões de reais e vão causar a redução de 10% da economia do país até o final do século. Essa foi a conclusão de um relatório encomendado pelo Congresso americano que contradiz a própria agenda do presidente Donald Trump. Nenhuma área do país sairá intacta. As secas vão trazer crise ao setor de energia hidrelétrica. Depois de muita chuva no sul, agora há previsão de temporais na região norte do país. Um sistema de baixa pressão atmosférica vindo da Amazônia, que se deslocou para o sul e provocou muita chuva no Rio Grande do Sul, agora faz o caminho inverso e avança em direção ao norte. Esse sistema dá origem a uma frente fria que organiza fortes temporais entre o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. Na noite desta sexta-feira, um forte temporal atingiu o município gaúcho de Garibaldi, na Serra Gaúcha. Em 15 minutos de chuva, cerca de 20 propriedades rurais ficaram danificadas. Parreirais inteiros foram destruídos pela queda de granizo. Com a chegada da frente fria, a temperatura não deve subir muito no sul do país. A máxima fica em torno de 26 graus em Porto Alegre e 24 em Curitiba. Em São Paulo, domingão bastante nublado, com chuva pela manhã. Máxima de 28 graus. Em Brasília, tempo fechado com máxima de 25. Já no Nordeste, a temperatura sobe e atinge 30 graus em Aracaju e 31 em Natal. Morreu nesse sábado o empresário Fabrício Fasano. Ele foi fundador do grupo de hotéis e restaurantes que leva o nome dele. Fabrício Fasano nasceu em Milão, na Itália, e chegou a São Paulo com apenas 2 anos. Fez faculdade nos Estados Unidos e retornou ao Brasil, onde investiu em bebidas e restaurantes sofisticados. Atualmente, o grupo emprega mais de 500 funcionários. Ele tinha 84 anos. O empresário deixa a esposa e 2 filhos. A campanha Adote um Boa Noite, uma iniciativa do Tribunal de Justiça de São Paulo para estimular a adoção de crianças acima dos 8 anos de idade, completou 1 ano. O programa, que começou em várias da infância da capital, agora foi ampliado para as outras cidades do estado.
um irmão, um atraso mental. Mais informações sobre o programa Adote um Boa Noite você encontra no site www.adoteumboanoite.com.br. E o governo espanhol decidiu votar a favor do Brexit depois de chegar a um acordo com o Reino Unido sobre a Península de Gibraltar. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez anunciou hoje que o governo do Reino Unido aceitou as exigências sobre o território. A região fica no sul da Espanha e é uma colônia britânica reivindicada pelo governo espanhol. A polícia espanhola prendeu 79 pessoas suspeitas de produzir e distribuir pornografia infantil na internet. A operação, considerada a maior do país contra a pedofilia, apreendeu computadores, celulares, DVDs, drogas e até armas. No Haiti, 11 pessoas morreram em 6 dias de protesto contra o presidente Jovenel Moïse. Os manifestantes acusam o governo de não investigar denúncias de corrupção ocorridas na gestão anterior. Os manifestantes saíram às ruas de Karachi contra a prisão de um líder islâmico, Kadim Hussein Rizi. Tentado com sucesso há 40 anos, mas enfrentou problemas e agora precisa de ajustes, como mostram os enviados especiais a Santiago, Thiago Nolasco e Sérgio Oliveira. A alta do preço do botijão de gás tem feito o brasileiro mudar alguns hábitos na cozinha. Na capital paulista, o preço do botijão em algumas regiões chega a R$ 97. O fogão de Dona Hilda virou enfeite. O gás está tão caro que ela aposentou o forno e passou. O Poder em Foco deste domingo entrevista o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. O prefeito fala sobre o problema de conservação. Adiou para amanhã o segundo jogo da final da Copa Libertadores entre os rivais argentinos Boca Juniors e River Plate, que seria disputado hoje em Buenos Aires. A decisão aconteceu depois que o ônibus do Boca foi apedrejado por torcedores adversários na chegada ao estádio. Segundo a imprensa argentina, alguns jogadores, como o capitão Pablo Pérez e o meia Gonzalo Lamardo, ficaram feridos depois de serem atingidos por estilhaços. A partida deve acontecer amanhã às 18 horas, horário de Brasília. Imagens mostram o momento em que o homem... Uma forma mais prática e rápida de diagnosticar a apneia do sono promete facilitar a vida de médicos e pacientes. Ajudou bastante dessa vez. Amanhã é o dia da primeira fase do exame da FUVEST 2019. Nesta edição do vestibular mais concorrido do país, aumentaram as chances de ingresso para os alunos das escolas públicas. Engenharia. Economia. Medicina. E uma última notícia: o Corpo de Bombeiros acaba de confirmar as mortes das 6 pessoas que estavam a bordo do helicóptero que caiu no Vale do Paraíba, em São Paulo. A aeronave, que saiu de Itapira, no interior de São Paulo, ia para Campos de Jordão. Levava, além do piloto e do copiloto, 2 acionistas de um grupo farmacêutico e 2 amigos deles. Uma boa noite e um ótimo domingo. Boa noite.